Mas esse momento, irmãos, tanto justos quanto injustos estão passando por essa tribulação, por esse momento de aflição. E o meu e o seu papel é clamarmos ao Senhor para que nos fortaleça. Porque, irmão, quando se fala de um problema que é comum a todos, tudo bem. Nós passamos, vamos lutar, vamos guerrear, vamos clamar ao Senhor para que transforme. Mas tem dias, irmãos, e chegará dias onde a igreja do Senhor irá viver um momento que é específico para a igreja. Um momento onde a igreja será perseguida, onde a igreja será atribulada, e você precisa entender isso. Talvez nós estamos vendo um balançar da árvore da figueira nesse momento, irmão, mas nós estamos falando de algo que é comum a todos. Imagina quando chegar esse momento. É por isso que eu e você precisamos ter raízes profundas, raízes sólidas, termos a nossa casa, a nossa construção firmada na rocha viva que é o Senhor Jesus. Quem está me entendendo em nome de Jesus? Deus trouxe uma palavra ao meu espírito nessa semana, e o tema dessa ministração de hoje, eu quero que você guarde isso muito forte dentro de você, porque essa pandemia, todo esse caos instalado, tem revelado muitas coisas para nós, e Deus falou algo comigo muito forte, e o tema dessa ministração é: podemos estar até distantes, mas não podemos estar ausentes. Eu vou repetir para você entender: podemos estar até distantes, mas não podemos estar ausentes. E eu quero que você entenda, porque o que tem revelado nesse tempo é que temos muitas pessoas dentro de uma igreja, dentro de uma comunidade local, ausentes. Não tem revelado apenas uma distância. A distância, ou momentos onde tiveram discípulos, pessoas correndo, fugindo, dentro de perseguições, dentro de situações difíceis, dentro da Bíblia, irmão, nós vemos diversas vezes. Mas ausentes é muito diferente. Deus quer que nós sejamos presentes, autênticos, verdadeiros. E quando Deus falou isso a mim, eu pensei logo nas cartas de Paulo. Paulo escreve 13 cartas, e em todas as cartas, praticamente todas, quase todas, ele sempre fazia as mesmas coisas, ele sempre falava algumas coisas parecidas. Por exemplo: eu estou orando por vocês, eu dou graças a Deus por vocês, eu me prostro de joelho por vocês, eu exorto, eu corrijo, porque eu amo, porque eu quero ver o bem. Quem está me entendendo em nome de Jesus? Ele sempre escrevia, talvez distante fisicamente, mas presente em espírito, com o seu coração, presente em pensamento, sempre pensando naqueles. Eu tenho visto, irmãos, nesse momento onde nós estamos mantendo um distanciamento social, muitas pessoas se esfriando na fé, se ausentando do corpo, porque você não precisa estar nessa casa aqui de oração para dizer que você está no corpo de Cristo, irmão. Você precisa de fato ter nascido de novo. Quem está me entendendo? Você precisa de fato ter nascido de novo. E a nossa ausência, ou distância disfarçada, muitas vezes tem revelado que nós de fato não estamos no corpo. Eu posso ouvir um glória a Deus? Eu e você precisamos ter uma mudança na nossa vida. E a primeira coisa que eu quero que você entenda, a primeira lição, e nós já vamos partir para a Bíblia, já abre a tua Bíblia em Efésios 2:19. Efésios 2:19. Efésios 2:19. Quem achou diz achei. Quem não achou fala espera. Efésios 2:19. Diz assim, Efésios 2:19 ao versículo 22, diz assim: assim que já não sois estrangeiros nem forasteiros, mas concidadãos dos santos e da família de Deus, edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, de que Jesus Cristo é a principal pedra de esquina, no qual todo edifício bem ajustado cresce para templo santo no Senhor, no qual também vós juntamente sois edificados para a morada de Deus em espírito.
Feche os teus olhos em nome de Jesus. Senhor, essa é a tua palavra. Eu sei que o Senhor zela, eu sei que o Senhor tem compromisso com a tua palavra, que eu diminua, que o Senhor cresça neste lugar, Pai. Que o Senhor apareça, que seja o teu nome glorificado. Deus, em nome de Jesus, que toda seta do inimigo caia, que ouvidos sejam abertos, que mentes sejam mudados, em nome de Jesus, que corações sejam transformados para a honra e glória do teu santo nome, em nome de Jesus. Você pode dar mais uma salva de palmas ao Senhor? A primeira lição que eu quero que você pegue aqui no teu espírito, em nome de Jesus, nós acabamos de ler aqui em Efésios, uma das cartas de Paulo. Ele fala o seguinte, nesse primeiro versículo 19, ele diz: assim que já não sois estrangeiros, nem forasteiros, mas co-cidadãos dos santos e da família de Deus. E família, aqui trazendo para o original do grego, é oiokeios, que é literalmente parentes, familiar. Olha só que interessante, a primeira lição que você precisa pegar para estarmos presentes, é necessário que entendamos que fazemos parte. Para que eu e você estejamos presentes em algo, eu preciso fazer parte. Porque senão a distância vai sempre nos mostrar o quão ausente nós somos. Quem está entendendo aqui em nome de Jesus? Senão a distância vai sempre nos mostrar que de fato nós não somos. Porque o que tem acontecido nesse tempo onde nós temos vivido cultos em live, é que todo mundo está cansado, todo mundo está, sendo massado por aquilo ali, e falando: eu não aguento mais, mas se você é da família de Jesus, irmão, você precisa mergulhar nesse alimento sólido, que é a palavra de Deus. Se temos hoje a tecnologia, e eu brinco muito com isso, eu fico pensando, se Paulo, sem a internet, já fez uma destruição no inferno, imagina ele com a internet para fazer live. Nós precisamos ter isso no nosso coração, irmãos. Estamos distantes, mas não podemos estar ausentes. Para que eu não esteja ausente, eu preciso de fato ser. Quem está me entendendo aqui no nome de Jesus? Talvez Deus te trouxe aqui para puxar a tua orelha e falar: você precisa estar presente. Talvez você não está fisicamente, e eu entendo que tem pessoas que estão nos assistindo de casa agora, que são do grupo de risco, pessoas que não podem estar aqui, mas estão aqui com o coração ligado com o nosso. E unidade, irmão, quando nós falamos de unidade, nós não falamos somente de união, mas unidade se refere a sermos um só pensamento, um só propósito, uma só causa. Quem está me entendendo aqui? Por isso que em João 17, quando Jesus ora ao Pai, ele fala: eu oro para que sejam um, assim como eu sou com o Senhor. Nós precisamos ser um, por mais que nós não estejamos aqui. Talvez nesse momento, irmão, tem pessoas lá na Grécia, lá na China, lá na Europa, lá em diversos lugares, cultuando ao Senhor com um só propósito: glorificar ao Senhor. A nossa unidade é para isso. O nosso pensamento, a nossa vida com Cristo reflete isso, e tem que refletir isso, para que o mundo saiba que o Senhor me enviou. Esse é o motivo que Deus fala, que Jesus fala, para que sejam um, para que estejam em unidade. Quem está me entendendo aqui em nome de Jesus? A primeira coisa que você precisa pegar em você nessa noite, que você precisa colocar em prática na tua vida, para que você esteja presente, é necessário que você faça parte. Se você ainda não faz parte, irmão, Jesus está te convidando nessa noite para se render aos pés dele. Eu não estou te chamando para poder fazer parte de uma instituição, eu estou te chamando para conhecer esse Jesus que dá identidade, que dá propósito, que dá destino, esse Jesus que transforma o caos, esse Jesus que quando chega a luz dele, dissipa as trevas. Você precisa estar presente, e para isso você precisa nascer de novo. Quem está me entendendo? Você pode dar uma salva de palmas ao Senhor. Assim que já não sois estrangeiros nem forasteiros, mas co-cidadão dos santos e da família de Deus. É tempo de nós de sermos da família de Deus. O Senhor tem nos chamado para fazer parte dessa família. Essa família está com o braço aberto, irmão. Essa família é inclusiva. Essa família ama, essa família cuida, essa família quer que a família cresça. Quem está me entendendo em nome de Jesus? Edificados sobre o fundamento, versículo 20,
edificado sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, e de que Jesus Cristo é a principal pedra de esquina, no qual todo edifício bem ajustado cresce para templo santo no Senhor, no qual também vós, juntamente, sois edificados para a morada de Deus em Espírito. Pega isso no teu espírito em nome de Jesus, irmão. Você tem que estar presente. Talvez você não está conseguindo estar aqui em todos os cultos. Talvez nós não conseguiremos abrir a igreja muitas vezes. E de fato, tem acontecido. Essa semana foi turbulenta. Não sabíamos se não abria, esperando o decreto, esperando o outro. Mas você precisa estar presente aqui, ó, cultuando ao Senhor. E eu falo muito aqui nesse culto. Culto não é essa 1 hora que nós temos aqui. Culto não é só isso. Culto é vida. Culto é as 24 horas do meu dia. Culto é o meu dia a dia com o Senhor, é o meu devocional, é a minha família, dentro do meu trabalho. Culto é isso, é vida. Esteja presente, querido. Presente no corpo, edificando, sendo edificado. Quem está me entendendo em nome de Jesus? Segunda coisa que eu aprendo aqui, e aqui eu quero até lembrar de algo muito interessante. Eu lembro que, há alguns anos atrás, você pegava o celular ou o telefone para você fazer uma chamada interurbano. Quem lembra aqui, interurbano? E falava com outro estado, um parente de outro estado. Alguém que morava em outra cidade, e você pagava às vezes um absurdo para isso. Eu lembro que uma vez eu dei um prejuízo de uns 2.000 de conta para o meu pai. Meu pai ficou doido comigo. Menino, achava que um plano lá dava certo, e ligando interurbano. Só que família, irmão, pode não estar presente aqui, mas os laços são os mesmos. Os laços continuam. Os vínculos continuam. Quem está me entendendo aqui em nome de Jesus? A segunda coisa que eu aprendo aqui é: quem se importa, cuida. Por mais que você talvez está dentro da tua casa, não podendo ir visitar um irmão, mas você tem um telefone para poder ligar, e aí, está tudo bem. Nós somos da família de Deus. Nós somos de uma mesma família. Eu importo com o próximo. E Paulo tinha um jeito dele de se importar. Não é à toa que todas as vezes ele escrevia na carta: estou orando por você. Olha o que ele fala, em Efésios 1,16, abre tua Bíblia em Efésios 1,16, olha o que diz, Efésios 1,16, não cesso de dar graças a Deus por vocês, lembrando-me de vós em minhas orações. Paulo está dizendo o seguinte: eu oro por vocês. Eu gosto de dizer sempre isso, e quem me conhece sabe que eu uso muito isso, porque eu acredito de fato no poder da oração. Nós temos uma arma poderosíssima. As pessoas podem fugir dos nossos conselhos, mas não poderão fugir das nossas orações. Eu posso ouvir um glória a Deus? As pessoas não poderão fugir das nossas orações, irmão. Não poderão. Isso é cuidado, isso é se importar. O irmão está doente, o irmão está precisando de alguma coisa, você tem seu telefone, hoje você tem seu WhatsApp, hoje você bate o joelho no chão e fala: Deus, eu clamo ao Senhor, transforma a vida de fulano, de ciclano, muda a história. É um jeito de se importar. Paulo, em todas as cartas, ele fala: eu me coloco de joelhos, eu estou em oração, eu busco, eu clamo ao Senhor por vocês, eu falo sobre vocês. Quem está me entendendo em nome de Jesus? Isso é presença, mesmo distante. Pegou? Isso é presença, mesmo distante. Mesmo você na sua casa, mesmo você em um período de isolamento social, isso é presença, isso é se importar. Olha só, ele agradece a Deus pela vida dos irmãos. Nós acabamos de ler. Ele agradece a Deus pela vida dos irmãos. Vai em 1 Coríntios 1,4. 1 Coríntios 1,4. Olha o que diz em 1 Coríntios 1,4. Ele diz o seguinte, 1 Coríntios 1,4, ele diz o seguinte: sempre dou graças ao meu Deus por vós, pela graça de Deus que vos foi dada em Jesus Cristo. Ele agradece a Deus. Sabe por quê, irmão? Se eu agradeço a Deus porque Deus colocou alguém na minha vida, é porque aquela pessoa tem algo a acrescentar na minha história. Hoje nós não estamos presentes um na vida do outro, talvez
perto fisicamente, mas talvez nós podemos estar, talvez não, nós podemos estar em oração, em busca, clamando, agradecendo ao Senhor, porque a Bíblia diz que assim como o ferro afia o ferro, o homem afia o seu companheiro. E eu tenho a possibilidade de afiar meu irmão também com palavras, também com atitudes, também com gestos. Ah, porque o pastor não me liga. Você já ligou para o pastor? Ah, porque fulano não faz isso. Porque você já fez? É assim que nós vamos afiar as pessoas, irmãos. Estando presente mesmo, estando distante. Quem está me entendendo em nome de Jesus? Olha o que Paulo faz, ele sempre agradece pela vida dos irmãos. Eu estou grato pela vida de Ciclano. Eu estou grato pela vida de fulano. Eu estou grato pela igreja que está em Roma. Eu estou grato pela igreja de Efésios. Eu estou grato pela igreja que está em Éfeso. Eu estou grato porque existem pessoas propagando o nome de Cristo dentro dessa família da qual eu faço parte, irmão. Talvez você não está aqui presente, mas nós estamos aqui em toda live para edificar a tua vida, para clamar ao Senhor pela tua vida, para trazer um alimento dos céus para a tua vida, irmão. Porque nós somos gratos, porque o Senhor tem acrescentado os santos a essa família. Você pode dar um glória a Deus? Você pode dar uma salva de palmas ao Senhor? Quem se importa, cuida. Olha as atitudes de cuidado que Paulo tinha. Ele consola. 2 Coríntios 1,6. Vai lá em 2 Coríntios 1,6. 2 Coríntios 1,6. Olha o que ele fala. 2 Coríntios 1,6, ele fala o seguinte: mas se somos atribulados é para a vossa consolação e salvação, ou se somos consolados para a vossa consolação e salvação é, a qual se opera suportando com paciência as mesmas aflições que nós também padecemos. É a nossa esperança acerca de vós. E a nossa esperança acerca de vós é firme, sabendo que, como sois participantes das aflições, assim sereis também da consolação. Irmãos, nós somos consolados, uns pelos outros, e pelo Espírito Santo de Deus. Talvez você perdeu um parente, um ente querido, o Espírito Santo de Deus está te consolando, e existe uma família que te abraça também para te consolar. Em nome de Jesus, eu posso ouvir um glória a Deus? Irmão, nós consolamos uns aos outros, e pedimos ao Espírito Santo que nos console. Seremos participantes dessa consolação, onde nós vivemos uma eternidade com o Senhor, onde viveremos alegria todos os dias, onde não teremos mais lutas, nem descerá a lágrima dos nossos olhos. Quem está me entendendo? Quarta coisa que Paulo faz: quem se importa, cuida. Ele corrige, ele exorta. Em Gálatas 5:1 ele diz assim, não precisa abrir: estai, pois, firmes na liberdade com que Cristo nos libertou, e não torneis a colocar-vos debaixo do jugo de servidão. Paulo estava distante. Muitas das cartas de Paulo ele escreve dentro de uma prisão, outras cartas escreve em viagens, longe, distante fisicamente, mas presente, se importando, cuidando, consolando, exortando, passando o saber, tendo notícias e enviando notícias. Quem está me entendendo em nome de Jesus? Será que esse tempo se remete a algo que nós estamos vivendo hoje? Nós temos vivido isso hoje, irmão. E Deus tem chamado a sua noiva, a sua igreja a se importar, a cuidar um dos outros. Você está me entendendo em nome de Jesus? Quem está me entendendo aqui em nome de Jesus? Preste atenção, pega isso no teu espírito, é tempo de nós nos importarmos. Quanto tempo você não liga para alguém? Quanto tempo você não manda uma mensagem? Há quanto tempo nós às vezes não paramos para orar por alguém? Talvez existem pessoas agora que estão esperando um telefonema teu, e você vai ser resposta de oração para essa pessoa. Aleluia. Nós precisamos ser essa resposta. Nós precisamos de fato nos importar. Mesmo estando distante fisicamente, o seu coração estava sobre cada igreja. Esse é o coração que eu vejo do apóstolo Paulo. E eu fico fascinado, porque ele estava distante, mas ele se importava com a igreja de Cristo Jesus. Irmão, isso aqui, essa obra, ela não pode parar. Nós como igreja, nós não podemos parar.
A igreja ela tem sempre que avançar, não retroceder. Nós precisamos ser resposta para esse mundo caído, e eu gosto de dizer, nós não estamos formando pessoas ou um mundo melhor para pessoas melhores, nós estamos formando pessoas melhores para um mundo pior. Isso é Bíblia, não tem como fugir do que vai acontecer, irmão. Essa é a revelação verdadeira da palavra de Deus, e ela é imutável, vai acontecer. Agora eu quero formar, levantar, discipular, cuidar de pessoas que serão melhores para tempos mais difíceis. Tempos difíceis estão formando homens e mulheres fortes, pessoas que se importam, que cuidam, que amam, que de fato têm um cuidado, um zelo com a igreja, com a noiva do Senhor. Quem está me entendendo em nome de Jesus, você pode dar um glória a Deus, uma salva de palmas ao Senhor. Pega isso no teu espírito em nome de Jesus. Família que é família. Família que é família não pode estar pode até não estar sobre o mesmo prédio, mas está toda em um só coração. Família que é família pode não estar instalada em uma mesma construção, em uma mesma obra, pode até não estar instalada morando no mesmo prédio, morando na mesma casa, pode até não estar congregando na mesma igreja, mas se é família, está em um só coração, em um só pensamento, em uma só visão. Quem está me entendendo em nome de Jesus? Isso é a família de Deus que o Senhor nos chamou para ser. Essa família. Terceira coisa, e nós já estamos terminando. Quando nós voltamos no texto, em Efésios 2,19, volta lá. Efésios 2,19, Paulo diz assim, ó: assim que já não sois estrangeiros, nem forasteiros, mas co-cidadãos dos santos e da família de Deus, edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, de que Jesus Cristo é a principal pedra de esquina, ou seja, Jesus é a base. E a terceira lição que você precisa entender: Paulo escrevia cartas. O que você tem feito? É uma pergunta que eu te faço. E um terceiro ponto dessa ministração essa noite: Paulo escrevia cartas. O que você tem feito? Paulo, se fosse hoje, seria um WhatsApp, né? Aquele textão imenso. Paulo escrevia cartas. O que nós temos feito? O que nós temos feito pela igreja? O que nós temos feito pelas pessoas? O que nós temos feito? Ele escreveu até mesmo dentro da prisão, que o levaria à morte, porque ele se importava com pessoas, com a sua família, com a família de Deus. Quem está entendendo aqui em nome de Jesus? Olha só, 1 Coríntios 9:19, diz o seguinte, 9:19-23, porque sendo livre para com todos, fiz-me servo de todos, para ganhar ainda mais, e fiz-me como judeu para judeus, para ganhar os judeus, para os que estão debaixo da lei, como se estivesse debaixo da lei, para ganhar os que estão debaixo da lei, para os que estão sem lei, como se estivesse sem lei, não estando sem lei para com Deus, mas debaixo da lei de Cristo, para ganhar os que estão sem lei. Fiz como fraco para os fracos, e preste atenção nisso, fiz como fraco para os fracos, para ganhar os fracos. Fiz-me tudo para todos, para que para por todos os meios chegar a salvar alguns. Esse foi o apóstolo Paulo, um servo de Cristo Jesus. Escrevia cartas, se fazia fraco para o fraco, se mostrava como uma pessoa que parava para escutar e para escrever, para orientar, para exortar, para cuidar, irmão. Será se nós temos feito isso nesse tempo? Ou será se tem sido um tempo onde nós só temos fechado a porta da nossa casa, trancado, lacrado, colocado um cadeado e falado: o mundo lá fora que se exploda, mas eu vou cuidar só aqui. Deixa eu te dar uma notícia, pega isso no teu espírito. A família cresceu e talvez você não notou. Vou falar de novo. A família cresceu e talvez você não notou. A sua família agora é a família dos santos, é a família de Deus, e você precisa se importar mais do que a porta da sua casa. Você precisa se importar com mais pessoas. Quem está me entendendo aqui em nome de Jesus? É tempo de nos doarmos para o próximo.
E aí no final Paulo fala o seguinte, 2 Timóteo 4,7, não precisa abrir para ganharmos tempo, diz o seguinte: combati o bom combate, acabei a carreira, guardei a fé, desde agora a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor, justo juiz, me dará naquele dia, e não somente a mim, mas também a todos que amarem a sua vida. Para a gente terminar, pega isso no teu espírito em nome de Jesus. Distância geográfica não pode ser desculpa para que você seja. Vou repetir. Distância geográfica pode não ser, não é desculpa para que você seja. Seja fiel, seja presente, seja uma pessoa que se importa, seja alguém que faz a diferença na vida de alguém. Eu não sei, Paulo escrevia cartas, talvez Deus vai começar a te dar estratégias. Deus vai começar a te dar estratégias, querido, para que você seja bênção na vida do próximo. Você recebe, se você não crê, eu creio por você. Deus vai começar a dar estratégias, e Deus já tem dado estratégias para que nós sejamos essa flecha inflamada pelo arqueiro, para alcançar vidas. Se coloque de pé no seu lugar em nome de Jesus. A mensagem é: podemos estar distantes, mas não podemos estar ausentes. Podemos estar até distantes fisicamente, mas não podemos estar ausentes. Talvez Deus te trouxe aqui nessa noite para te chacoalhar e dizer que é tempo de voltar ao primeiro amor, é tempo de se importar com o próximo, é tempo de entender que essa família cresceu e que você precisa ser bênção, fazer a diferença na vida do próximo. Quem está me entendendo em nome de Jesus?